Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Portal Educação. E no vídeo de hoje eu venho trazendo para vocês questões de língua portuguesa, questões de concurso. Então, sem mais delongas, vamos lá e vamos iniciar. E a primeira questão ela diz o seguinte: de acordo com a norma padrão da língua portuguesa e quanto à divisão silábica, assinale a alternativa correta. A. Paraguai. B. Rainha. C. Oxigênio. D. Perspicaz. E. Paisagem. Alternativa correta, letra D. Próxima questão. A frase escrita corretamente, de acordo com a norma padrão, é provável que desenhos de outros animais sejam bem-vindos nos livros que o autor se refere. Essa palavra provável, já no início da frase você já está vendo que está incorreta, pois faltou a acentuação gráfica. B. O autor expressou o desejo que os livros mantessem margens extensas e páginas em branco. Essa palavra extensas está o quê? Escrita de maneira incorreta. Os desenhos que as crianças virem a fazer nos livros deverão ser acrescidos aos poemas. A palavra acrescidos, faltou o S, está escrita de maneira incorreta. As páginas em branco serviriam ao propósito de oferecer às crianças espaços para desenhar. Essa palavra propósito, faltou a acentuação gráfica. As crianças terão a liberdade de expor os desenhos que julgarem mais apropriados ao livro. Alternativa correta, letra E. Uma questão relativamente simples, fácil, mas que na hora da prova, na hora do nervosismo, você acaba não prestando muito bem atenção, mas o conselho que eu dou é: tentem manter a calma na hora da prova. São meses de dedicação. São até anos de dedicação. Às vezes, nenhum apoio você encontra de absolutamente ninguém. Apenas julgamentos e críticas, mas sigam em frente, não deem ouvidos a isso, a críticas, não deem ouvidos a julgamentos, sigam em frente no seu propósito, nos seus sonhos. Próxima questão. A seguinte palavra deve ser acentuada graficamente: retrospecto, eficiente, válvula, condutor, raio. Alternativa correta, C, válvula. Próxima questão. As mulheres, olhos brilham, não são dignas de confiança. O lugar, moro, é muito arejado. É um cidadão, honestidade, se pode confiar. Cujos os, que, em que, cujos, em que, em cuja. Cujos, em que, cuja, cujos os, em que, cuja a. Cujos, que, em cuja. A alternativa correta que preenche essas lacunas é a letra B. As mulheres cujos olhos brilham não são dignas de confiança. O lugar em que moro é muito arejado. É um cidadão em cuja honestidade se pode confiar. Observe a frase. Se tu, que os eleitores chegam para votar, a porta e os entrar. A opção que completa corretamente a frase é: veres, abre, deixa. Veres, abra, deixe. Vires, abra, deixa. Vires, abre, deixa. Virdes, abri, deixai. Alternativa correta, letra D. Se tu vires que os eleitores chegam para votar, abre a porta e deixa-os entrar. Próxima questão. Na frase, ele deve passar fome, pois está muito magro, a palavra pois funciona como articulador das orações e estabelece entre elas a relação de soma, oposição, explicação ou conclusão.
Alternativa correta, letra C. Acredito que muitas enchentes, pois fatos que afirmá-lo. Haverão, ocorre, permitem. Haverá, ocorre, permitem. Haverá, ocorrem, permitem. Haverão, ocorre, permite. Haverão, ocorrem, permitem. Alternativa correta, letra C. Acredito que haverá muitas enchentes, pois ocorrem fatos que permitem afirmá-lo. Em qual declaração proibitória? Gente, eu falei todas as alternativas já dessa questão. Se eu pulei, perdão, mas a alternativa correta é letra C. Haverá, ocorrem, permitem. Vamos lá, vamos para a próxima questão. Em qual declaração proibitória ocorre incorreção gramatical? É proibida a entrada? Proíbe-se a entrada de estranhos? É proibido entrar? A eles foi-lhes proibida a entrada? Proibir-se-á, fora do expediente, as entradas de todos os funcionários. A alternativa correta é a letra E. Próxima questão. Indica a alternativa em que o sinal indicativo de crase é facultativo. Voltou à casa do juiz, chegou às 3 horas, voltou à minha casa, devolveu as provas àquela aluna, voltou às pressas. Alternativa correta, letra C. Em a menina, conforme as ordens recebidas, estudou. Há erro na colocação das vírgulas? A primeira vírgula deve ser omitida, a segunda vírgula deve ser omitida, a forma de colocação das vírgulas está correta ou nenhuma das alternativas. Alternativa correta, letra D. A forma de colocação das vírgulas está correta. Próxima questão. A frase em que se trocou o emprego de onde e aonde é: não sei aonde vou, mas já estou a caminho. Quantas vezes eu descobri onde deveria ir apenas por partir para algum outro lugar. Se você não sabe para onde vai, todos os caminhos o levam para lugar nenhum. Eu irei, não importa aonde, desde que seja para frente. A coisa mais importante não é de onde se veio, mas aonde se vai. Alternativa correta, letra B. Bom, eu não vou explicar o uso do onde e do aonde, lembrando que no canal já há um vídeo explicando o uso do onde e do aonde, a diferença entre um e a diferença entre o e o outro, quando se usar um, quando se usar o outro. E agora vamos partir para as questões de interpretação de texto. E o primeiro texto ele diz o seguinte: na mídia em geral, nos discursos políticos, em mensagens publicitárias, na fala de diferentes atores sociais, enfim, nos diversos contextos em que a comunicação se faz presente, deparamos-nos repetidas vezes com a palavra cidadania. Esse largo uso, porém, não torna evidente seu significado. Ao contrário, o fato de admitir vários empregos deprecia seu valor conceitual, isto é, sua capacidade de nos fazer compreender certa ordem de eventos. Porque, então, a palavra cidadania é constantemente evocada, se o seu significado é tão pouco esclarecido? Uma resposta possível a essa indagação começa pelo reconhecimento de que há um considerável avanço da agenda igualitária no mundo e, decorrente disso, uma valorização sem precedentes da ideia de direitos. O fenômeno é mundial, afeta, de modos e em graus distintos, todas as sociedades e aponta para uma democratização progressiva e sustentada das repúblicas. Observam-se também
Nesse contexto, passagens contínuas da condição de indivíduo à de cidadão, na medida em que temas do domínio privado, que, por sua incidência e relevância, passam a ser amplamente debatidos na esfera pública, podem influenciar o sistema político a torná-los matéria de interesse geral, no limite, direitos positivados. Em suma, reconhecer a centralidade que assumiu a discussão sobre direitos ajuda a entender a atual onipresença da palavra cidadania, mas avançar na elucidação desse fenômeno impõe perceber que, ao longo da valorização dos direitos, se desenvolve igualmente a certeza de que o caminho para efetivá-los é a mobilização pública do sentimento de justiça, e não a ativação de métodos personalistas de acesso a eles. Em outras palavras, considera-se cada vez mais importante que os direitos estejam fortemente conectados com a plena autonomia política dos indivíduos, de modo que não sejam vividos como favores concedidos por governantes, filantropos, patronos ou equivalentes. Bom, no texto, a palavra sustentada foi empregada com o sentido de prudente, cautelosa, amparada, auxiliada, sólida, duradoura ou financiada, custeada. Alternativa correta, letra C, sólida, duradoura. Próximo texto. Maior confronto armado da história da América do Sul. A Guerra do Paraguai é uma página desbotada na memória do povo brasileiro. Passados quase 150 anos das últimas batalhas deste conflito sangrento, que envolveu Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, o tema se apequenou nos livros didáticos e se restringiu às discussões acadêmicas. Neste livro, fruto de pesquisas históricas rigorosas, mas escrito com o ritmo de uma grande reportagem, o leitor poderá se transportar para o palco dos acontecimentos e acompanhar de perto a grande e trágica aventura que deixou marcas profundas no continente sul-americano e lembranças de momentos difíceis. Entre os exemplos abaixo, compostos de substantivo mais adjetivo ou adjetivo mais substantivo, retirados do texto, aquele em que a troca de posição dos termos provoca modificação de sentido é página desbotada, conflito sangrento, discussões acadêmicas, pesquisas rigorosas ou grande reportagem. A alternativa correta é a letra E. Por quê? Ao compararmos grande reportagem com reportagem grande, a primeira forma, a primeira forma, a original do texto, ela dá um destaque positivo à reportagem. Ou seja, pois o adjetivo grande anteposto significa o quê? Notável, respeitável. Já a segunda construção, ela nos transmite o quê? Um tom negativo, de que ela seria longa, muito extensa, o que tenderia à ideia de ser penosa para ler. Próximo texto. Reconhecer o status de mulheres brancas e homens negros como oscilantes nos possibilita enxergar as especificidades desses grupos e romper com a invisibilidade da realidade das mulheres negras. Por exemplo, ainda é muito comum a gente ouvir a seguinte afirmação: mulheres ganham 30% a menos do que homens brancos no Brasil, quando a discussão é desigualdade salarial. Essa afirmação está incorreta? Logicamente não, mas do ponto de vista ético, sim. Explico. Mulheres brancas ganham 30% a menos do que homens brancos no Brasil. Homens negros ganham menos do que mulheres brancas e mulheres negras ganham menos do que todos. Segundo pesquisa desenvolvida pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social
em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. 39,6% das mulheres negras estão inseridas em relações precárias de trabalho, seguidas pelos homens negros, por mulheres brancas e por homens brancos. Ainda segundo a pesquisa, mulheres negras representam o maior número contingente de pessoas desempregadas e no trabalho doméstico, quando muitas vezes é apresentada a importância de se pensar em políticas públicas para as mulheres. Comumente se ouve que as políticas devem ser para todos. Mas quem são esses todos? Ou quantos cabem nesse todos? Considerando as ideias, os sentidos e os aspectos linguísticos do texto precedente, julgue os itens a seguir. Bom, conforme os dados apresentados no texto, de modo geral, as mulheres estão mais vulneráveis às relações precárias de trabalho do que os homens. Certo ou errado? Errado. Não é possível afirmar que as mulheres estão mais vulneráveis às relações precárias de trabalho do que os homens, porque as mulheres brancas estão mais bem posicionadas estatisticamente em relação a homens negros. Próxima questão. No último período do texto, a autora dá ênfase ao termo todos, sugerindo a existência de uma relativização na ideia de que as políticas públicas devem ser para todos. Certo ou errado? Certo. A autora relativiza o discurso de quem acredita que as políticas elas devem ser para todos, negando, com base na sua argumentação, o seu pretenso valor absoluto. O texto mostra que homens negros e mulheres brancas estão proporcionalmente em uma mesma posição de privilégio, se comparados às mulheres negras. Certo ou errado? Errado. Homens negros ainda são economicamente mais vulneráveis que as mulheres brancas, embora ambos estejam mais bem colocados em relação às mulheres negras. Bom, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like, escrever um comentário, que eu vou ficar muito feliz em receber o comentário de vocês. E o mais importante de tudo, não deixem de se inscrever no canal para não perderem os próximos vídeos. Um forte abraço, bons estudos, até o próximo vídeo!